quarto ano, iremos trabalhar a página 24 de História, tá? A página 24 aí tá falando da administração da colônia. E assim, tem a introdução e aí no segundo parágrafo tá falando assim, eu gostaria que vocês grifassem o segundo parágrafo todo. Não precisa tirar foto e nem mandar pra mim, tá? Mas eu gostaria que vocês grifassem, que eu não vou tirar foto e mandar, tá? Porque tem aluno que às vezes nem assiste o vídeo, tá? Então, segundo parágrafo tá falando assim, ó, nesta unidade vamos entender de que modo ocorria a administração portuguesa na colônia. Vamos conhecer um pouco do cotidiano do Brasil colonial, que, como vimos na unidade anterior, foi um lugar de convívio de diversos povos, como africanos, portugueses e indígenas. Então, esse segundo parágrafo da página 24, eu gostaria que vocês grifassem ele todo. Começa na palavra nesta unidade, nessas palavras aí, termina com ponto final lá em indígena, tá? Grife ele todo. Coloca data, tá? E na página 25 vem falando que depois de 1534 o governo português ele deu um passo a mais no projeto de colonização aqui no Brasil e iniciou aqui um sistema de capitanias hereditárias. O que é essas capitanias hereditárias? São faixas de terra. Eles dividiram, né, as terras brasileiras. Aqui vai mostrar no mapa essas faixas de terra, tá? Então, quando falar capitania hereditária, o que você entende por capitania hereditária? São faixas de terras, tá? Que o governo, né, de Portugal dividiu o Brasil. E aqui tá falando assim, ó. Qual que era o objetivo? Olha só. Na tentativa, ele fez essa divisão, na tentativa de organizar a administração e a proteção das terras. A área mais ou menos próxima ao litoral do Brasil foi dividida em faixas de terra. Então, o objetivo dessa divisão foi a tentativa, né, de organizar a administração das terras e proteger a terra. Cada uma dessas faixas de terra, ou seja, cada capitania hereditária, foi entregue a um fidalgo português. O que era isso? O que é esse fidalgo? Era um membro da nobreza, ou seja, de Portugal. Qual que era o objetivo de entregar a ele? Que ele ia administrar essa faixa de terra, tá? O próprio Martim Afonso de Souza, por exemplo, recebeu a capitania de São Vicente. As faixas de terra foram chamadas de capitanias hereditárias. Então, se eu perguntar o que é uma capitania hereditária, é as faixas de terra. Porque o seu dono, chamado de capitãos donatários. Então, os donos dessas faixas de terra, né, as pessoas que receberam essas faixas de terra, era chamado de capitães donatários, tá? Ele podia passá-lo para o seu descendente, ou seja, seu herdeiro. Então, o capitão recebia essa faixa de terra, não era dele, o objetivo dele receber era só administrar essas faixas de terra. Depois ele poderia repassar para o filho, entendeu? Era hereditário, ok? Eu gostaria que vocês grifassem isso aqui tudinho, escrevesse aqui assim, ó, importante, tá? Grifa aqui tudo e escreve importante. E aqui tem um desafio, eu vou explicar ele, você pode responder, mas não tem necessidade de mandar para mim também não, ó. Compare o mapa das capitanias com o mapa atual do Brasil. Todo mundo conhece o mapa atual do Brasil. Quais são as semelhanças? Esse aqui é da capitania. Então, qual que é a semelhança que a gente pode ver aqui, tá? Olha só. Tem as duas capitanias aí, ó. Capitania Maranhão 1, Capitania Maranhão 2. Aí depois tem Piauí, é uma capitania. Ceará é uma capitania, nós temos Rio Grande do Norte 1, uma capitania, Rio Grande do Norte 2, segunda capitania, depois nós temos Pernambuco, uma capitania, Bahia, e lá mais abaixo nós temos o Espírito Santo. Então, qual que é a semelhança que a gente pode observar nesse mapa das capitanias, da divisão das capitanias, com o nosso atual? A semelhança é que as capitanias deram origem ao
de alguns estados brasileiros. Então, mesmo os nomes que foram usados durante a divisão lá das capitanias hereditárias, tem alguns estados hoje que recebem o nome dessas capitanias, né? O que eu citei, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Espírito Santo. Então, você vai escrever que a semelhança, né, é que muitas capitanias deram origem ao nome dos estados brasileiros, tá? Na página 26, o primeiro parágrafo aí, eu gostaria que vocês grifassem ele todo também. Precisa tirar a foto e mandar para mim? Não. Ele tá falando aí, ó, a maior parte das capitanias, porém, não prosperou. Então, nem todas as capitanias que está mostrando aqui no mapa, que são várias, né, que vocês podem ver aqui, esses nomes tudo, essas faixas de terra todas são capitanias. Nem todas prosperaram. Continuando. Algumas nem chegaram a ser colonizadas. Foram divididas, mas não chegaram a ser colonizadas. Os isolamentos e as dificuldades na comunidade, na comunicação entre os capitães donatários e o governo de Portugal contribuiu para o resultado negativo. Então, por que essas capitanias não se prosperaram? Devido ao isolamento e à dificuldade de comunicação entre capitães donatário e o governo de Portugal. Eles tinham uma dificuldade de comunicação, por isso que elas não prosperaram, tá? Além disso, muitas capitanias sofreram ataques de povos indígenas. Somente 3 capitanias prosperaram. Quais são elas? São Vicente, Pernambuco e Bahia, as únicas capitanias que prosperaram. Vocês podem observar no mapa que são várias, mas somente 3 capitanias prosperaram, ok? Aqui vai aparecer um mapa, você pode uma imagem, você pode dar uma observada. E o jogo rápido da página 27, vocês vão tirar uma foto e mandar para mim. Eu vou ler ela agora, ó. Explique por que a maior parte das capitanias hereditárias não prosperaram. A resposta está aqui que vocês grifaram. Por quê? Devido ao isolamento e às dificuldades na comunicação entre os capitães donatários e o governo de Portugal. Ok? Essa é a resposta. Número 2. Use a sua imaginação. Você acha que hoje os atuais estados do Brasil enfrentam problemas semelhantes àqueles enfrentados pelos donatários das antigas capitanias? Não. Por quê? Porque hoje os governos atuais, né, dos estados brasileiros, eles têm meios de comunicação, né, como telefone, internet e correio. Então, hoje eles têm os meios de comunicação que ajudam eles a estar, né, em contato com os outros estados. Então, hoje não tem essa dificuldade igual foi aqui, ó, o isolamento, as dificuldades de comunicação. Aí você vai falar que não, porque hoje em dia nós temos vários meios de comunicação que facilita, né, vamos colocar aqui, essa comunicação, tá? E você pode citar eles, ó, telefone, internet, né, correios, tudo facilita a comunicação hoje, ok? Então, responda a questão 1 e 2 e manda para mim. Capricha na letra, iniciar a frase sempre com letra maiúscula, não esquecer das acentuações e pontuações.